Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Bom, que prazer estar aqui novamente para mais um episódio, para a gente poder gravar e para a gente poder de fato deixar uma história incrível aqui. Bom, eu sou o Fernando Parreiras e toda vez que eu sento aqui nessa cadeira, eu tenho um enorme prazer de conversar com pessoas, com pessoas que são seres comuns, que certamente têm histórias que nos inspiram. O Jornada Cast é um projeto, assim como Jesus Cristo, que é o nosso CEO, faz tudo por amor e por vidas. Esse é um projeto por amor e por vidas. E que hoje seja um episódio de fato especial, como todos os outros têm o seu toque especial, mas esse episódio aqui, a gente vai bater um papo com um amigão mesmo, com esse ão bem grande. Ele tem um coração também enorme, não só grande do tamanho. É uma pessoa em que eu conheci no que nós chamamos de arte suave e que tem uma história que eu tenho certeza que vai inspirar muitos, unindo fé e trabalho, família. Bom, a gente não tem roteiro. Mas sem mais delongas, eu gostaria de apresentar para vocês Rômulo Arantes. Bem-vindo, meu irmão, e que prazer a gente estar junto aqui. Barreiras, o prazer é todo meu. Fico assim muito feliz porque nós nos conhecemos aí, irmãos de tatame, né? Há pouco mais de 20 anos, que o tempo passa rápido. Vamos falar um pouco mais de 20 anos para não entrar em detalhes, né? E você é um cara que eu admiro, sempre admirei, né? Eu acho que no decorrer aqui não vou usar muito para não ficar chato, mas eu vou dar alguns exemplos que você pode ter certeza que se eu faço parte. É bem por aí, né? E como você disse, eu sou o Rômulo. Sou esposo da Juliana, aquela morena maravilhosa que está ali nos acompanhando, pai da Bianca, vai completar 24 anos agora, no próximo dia 28, da Giovana, a nossa futura biomédica, com 19 anos, da Manuela Rapinha do Tacho, que no próximo dia 1º completa 12 anos, a minha pré-adolescente. Então você viu que eu sou rodeado de mulheres. Minha casa é bem assim, ó. Não pode dar vacilo. Pô, não. Mesmo sendo faixa preta de jiu-jitsu, tendo próximo dos 2 metros de altura, mas então aí você já viu, né? Resumindo, não Tem mando nada. ali que você não manda nada, né? Bom, mas bom demais, meu irmão. Você está aqui, eu vou deixar um simples presente com você, que é uma forma da gente marcar a presença de todo mundo aqui, que é essa bolinha. Essa bolinha ela tem alguns objetivos. Também tirar a ansiedade nossa quando a gente senta aí. Então você vai ficar apertando ela aí, fica à vontade. Mas, brincadeiras à parte, ela representa de fato uma frase que a gente usa muito aqui no Jornada Cast, que faz parte do Por Amor e por Vidas, que é deixe brilhar as boas obras para que todos saibam o Pai Celestial que temos. Né? Então é uma bolinha que é só uma representação, não tem nenhum sentido místico para quem está aí, é muito religioso, né? Não é sobre isso, mas é de fato para que a gente ande em movimento e que a gente encontre os lugares que são mais escuros, mas para que a gente leve a luz do nosso Criador, de Jesus, do Espírito Santo, por onde a gente vai passar. Né? E tenho certeza que a gente vai falar disso aqui também, mas 20 anos de tatame, meu irmão, poxa vida, nem eu lembrava disso, 20 nem eu anos. lembrava. Quando eu comecei na arte suave, era um gordinho, né? Brigão. Então, assim, para canalizar a raiva, o nosso mestre fala, né? Todos nós temos que canalizar a violência na arte suave. Então, através do jiu-jitsu, eu consegui canalizar essa raiva. Hoje, no decorrer do tempo, conheci o Emirados, disputei o Mundial em Abu Dhabi em 2014, ganhei a seletiva, alguns títulos, né? Aqui eu fui competidor até 2015. E o jiu-jitsu até hoje se tornou também um meio de ganha-pão, porque eu tenho academia e através disso eu me reinventei dando aula para crianças. Eu nunca imaginei lidar com crianças. Então eu vou falar que eu mais aprendo que ensino, porque ali você vive o dia a dia, você começa a acompanhar ali as crianças.
e ver a evolução delas, né, de comportamento, como elas mudam escolar. Já chegou criança lá que começa, que era brigona, o cara parou de brigar na escola. O outro já era grandão e apanhava, eu tive que moldá-lo para dosar e não ficar brigão. E o jiu-jitsu tem isso, né? O esporte. Eu creio que o esporte muda vidas, né? O esporte transforma. Que você canaliza, você concentra, hierarquia. A gente aprende muito dentro do tatame, né? A gente é suspeito de falar, porque mais de 20 anos, o Fredão que está aqui é praticante de jiu-jitsu, o Bruno pratica jiu-jitsu também, e a gente tem um grupo que a gente reúne alguns homens até para resenhar, sair na porrada e orar. Então, assim, que eu creio que o tatame é algo que junta homens de fato e molda o nosso caráter, né? Molda o nosso ser ali. É, fora que é viciante também, é gostoso demais, né? Você tá ali. O problema é ser master, igual nós, né? Você lembra do treino 3 dias depois ainda. E eu treinei com o Rômulo sábado, então assim, hoje é quinta-feira, eu tô doendo até hoje, então eu só vou treinar daqui 15 dias. Você parece. E através do esporte, né, que a gente se conheceu, eu acho o bacana do jiu-jitsu, por exemplo, que ali no tatame todos são iguais. Quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, a nossa academia era num shopping. Eu já era pai, que eu fui pai muito novo, fui pai com 18 anos, e eu não tinha uma condição financeira adequada para manter frequência no treino. Então o que eu fazia? Juntava uma grana, pagava 2 meses de treino, os demais dias eu ia treinar em garagem, junto com a turma lá da Água Branca. E assim, quando tinha algum campeonato, eu usava o nome do Mamute e competia pela equipe, até eu conseguir é, estabilizar e voltar a treinar direto, né, profissionalmente. Mas serviu muito. Nessa época já vi algumas pessoas que treinavam lá com poder aquisitivo melhor. Falei, pô, o que esse cara conseguiu e eu não? Então você começa, como você está ali igualitário no tatame, na arte marcial, por que não chegar num patamar que aquela pessoa chegou? Aí foi onde que eu procurei mais conhecimento, procurei a investir profissionalmente, a dedicar mais profissionalmente para tentar chegar nisso, né, nesse patamar financeiro. E eu vou chegar num resumo aqui, numa busca, que a gente fica numa busca incessante por parte financeira, e hoje, amadurecendo, né, no meu auge dos meus 42, quase 43 anos, mas a gente percebe que nem tudo é dinheiro, nem tudo é status. Mas lá com meus 20 anos, quem dera a gente perceber que a nossa maior riqueza já conquistei hoje, que é a família, qualidade, tempo, e por aí abrange bem mais. Mas lá naquele início, eu vi os caras chegando de BM, eu vi os caras chegando de motão, de carro, eu falei, pô, como que eu vou conseguir isso? Eu quero isso para mim também. Aí eu comecei na área de segurança, né? Tornei o melhor na área de segurança, procurei fazer o melhor. Trabalhei com grande família, com uma família renomada de Belo Horizonte, e fiquei 18 anos como segurança pessoal. Então vamos segurar isso aí. Vamos segurar. Vamos segurar isso aí, que essa história aí é boa. Aí pra gente fechar esse capítulo do jiu-jitsu que eu tô lembrando aqui, jiu-jitsu né, eu escrevi o livro Lacer e tal, que a gente fica nessa procura mesmo de entender quem a gente é, quem é a nossa identidade o tempo inteiro. Eu falo que o jiu-jitsu é um dos maiores psicólogos que tem, assim, né? Porque ele trata vaidade, ego, hierarquia, sentido de superioridade, porque, de fato, quando você chega no tatame, você tem juiz, você tem estudante, você tem uma pessoa que trabalha à noite, outro que trabalha de dia, um que é médico, outro que é advogado, um que é empresário, outro que é um analista, que está começando a carreira, e que muitas vezes ali até essas hierarquias profissionais no tatame elas se misturam, porque você pode ter um faixa marrom e um juiz faixa branca, e ali eles precisam, né, se entender ali nesse sentido hierárquico. E também, naquele momento que você está ali no combate, não tem coisa melhor, é o xadrez que a gente fala ali o tempo inteiro. Então, assim, são 20 anos que eu creio que, assim como você, para mim o jiu-jitsu, ele faz muita parte da minha formação, né? E aquilo que a gente fala a respeito de
quem estiver assistindo, hoje é uma prática muito grande, há 20, 25 anos atrás, era até considerado violento demais. Mas que bom que é um esporte violento no sentido de proteção, né? É a mesma coisa que é melhor você ser às vezes, um guerreiro é, Cuidando do jardim do que um jardineiro na guerra, né? do que um jardineiro na guerra, né? Então, Mas eu vejo isso muito. A nossa época, a gente até brincava, né? Hoje a chinela vai cantar, hoje a chinela vai estalar. O treino do nosso início, aquele treino que a gente gostava, de sair na mão mesmo, hoje a gente não pode fazer isso, né? Porque se você vira uma coisa esportiva, mas graças a Deus também que o esporte evoluiu, porque aí fica igualitário. Agora o cara que quer ser esportista, o cara que quer evoluir, vai buscar mais para estar evoluindo no esporte, né? e continua formando caráter, Sim. continua dando saúde para a pessoa, né? Mas que bom que a gente pode, de certa forma, usar essa violência da defesa através do jiu-jitsu, e ensina demais, né? Você passar ali por todas as faixas, até você conquistar uma faixa preta, é uma conquista. É a mesma coisa que uma pessoa fizer uma faculdade mesmo, fica tantos anos ali para poder pegar uma faixa preta. Mas, enfim, você me perguntou, cara, o motivo de você estar aqui, ali, né? E eu vou te contar o motivo de você estar aqui. Por que que o Rômulo está aqui e a gente está batendo esse papo? As pessoas que eu bato papo aqui, cara, literalmente não é por seguidores, é porque certamente tem algumas histórias que inspiram outras pessoas. E como é que eu vejo o Rômulo hoje? Um cara que se reinventou. Então, assim, eu vejo isso. Eu tento olhar para uma pessoa e catar uma característica dela e falar assim, cara, o que que eu consigo aprender com aquela pessoa ali? Porque o aprendizado nada mais é do que você servir um pouco do conhecimento que você tem e compartilhar as experiências que você tem ao longo da vida. E quando você largou a sua profissão CLT, vamos falar assim, e olha que eu acompanhei de longe, isso é um desejo de muita gente, mas que poucos têm coragem de fazer, para poder colher os frutos. Mas para colher os frutos, você precisa fazer o quê? Plantar semente. Para plantar semente, você precisa de arar a terra, você precisa de liberar o coração, você precisa de fazer uma série de coisas. Então eu queria que você soubesse disso. A gente está batendo esse papo porque eu vejo você um cara grande, gigante, coração enorme, mas um cara que teve coragem de se reinventar Eu posso e entrar que nesse. hoje já não é mais um líder de segurança. É isso que eu queria te Não, entregar essa mas eu vou palavra. chegar nesse ponto, mas eu vou voltar um pouco. É, fui parar de segurança, cresci, busquei conhecimentos, graças a Deus, assim. Eu acho que quando a gente procura fazer tudo com excelência, a gente vai se destacando, né? Eu tenho uma caminhada de 18 anos como segurança pessoal linda. Só que eu achei que eu ia aposentar. Eu caí numa zona de conforto. E a zona de conforto é perigosa. Você está ali estático, é perigoso. E às vezes não, Deus vai te dar uma sacudida tão forte, porque tem algo melhor para você. E quando você está passando por uma situação, você não percebe. E foi o que ocorreu comigo. Eu estável, achando que já ia aposentar, acaba que a gente, como ser humano, não se empenha tanto que você cai ali no piloto automático. Você começa a levar a sua vida meio que no piloto automático, né? Para mim estava dessa forma. Dia 11 de agosto de 2021, voltando de férias, com as férias frustradas, nós fomos para Caldas Novas, meu carro fundiu o motor na ida. E só prova em cima de prova. Aí aluguei um carro, falei assim, vou continuar com a viagem com a família. Acabamos de chegar, passamos a viagem. Na volta, fui multado, porque eu aluguei o carro, o farol estava baixo, o policial rodoviário atravessando, voltou, mandou eu encostar. Eu falei, cara, tá ligado? Ele, não, o farol tá desligado. Eu falei, então, faz o quê? Faz a multa. Aí comecei como ser humano falho, né, a chorar com ele para ver se ele não me multava. Ele falou, tô te quebrando o galho. Você tá com a parte de trás toda tampada de bagagem. Eu falei, então o senhor tá certíssimo. Assinei a multa e fui embora. E no caminho indagando, falei, meu Deus, se o senhor acha que eu sou o Rambo, como é que é? Se quem passa provas difíceis é o melhor soldado, o senhor deve estar pensando que eu sou o Rambo nesse momento. Né? Mal sabia eu, que ainda cheguei em casa. Quando eu fui, deixei o carro em Araxá, aluguei um carro,
fiz a viagem e voltei para buscar meu carro. Quando eu volto para buscar meu carro, ele veio a viagem toda fumando e ruim. Falei, cara, eu não vou voltar no mecânico lá não. Cheguei aqui, arrumei. Primeiro dia que eu chego para trabalhar, fui mandado embora. Uou, Aí você imagina um pai de família, com um emprego estável de vários anos. Foi um baque enorme. Aí eu falo, se você não tiver uma pessoa forte do seu lado, você se destabiliza muito. Eu sou muito grato pela esposa que eu tenho. E Deus, isso é presente de Deus, né? Está em Provérbios. exatamente. Então, assim, eu sou um privilegiado pela esposa que eu tenho. Passamos por um momento assim, você imagina, ser estável financeiramente, um patamar, achando que ia aposentar. Aí eu falei, agora, o que eu vou fazer? Comecei a buscar recursos, e pelo fato de eu ter sido um segurança de, de uma família bem requisitada aqui, eu comecei a rodar com alguns jovens na vida noturna, na balada. Então eu colocava preço. O preço que eu colocava, os caras queriam que eu acompanhasse eles em eventos, porque eu virei um artigo de luxo para os caras. Pô, eu tô andando com segurança Rômulo. Então eu utilizei isso de 2021 a final de 2022. Foi quando eu e minha esposa, ela formada em pedagogia, letras, tem mais formação, né? Essa mulher é sensacional, gosta de estudar. Tá vendo? Aí falou assim, vão ter que reinventar. Eu fazendo freelance, comecei a pegar aí onde vem o reinventar, o correr atrás e falar, cara, eu não posso deixar que as minhas filhas percam aquele patamar de vida por minha causa, né? Cabeça do lar, né? É, Sacerdote. sacerdote, de ficar lá mesmo. Aí comecei a vender tênis, freelance, e tentando desembolar isso de agosto a outubro para novembro. Quando foi em outubro, nós estávamos na cabeça de montar uma escola, porque nós passamos pela dificuldade de morar num bairro novo e não ter uma escola de qualidade para nossa filha que estava menorzinha, quando nós fomos para lá. Falei, ó, você é formado em letras, pedagogia, vamos montar uma escola, gerencia a escola e ok. E até então, ali eu não tinha mexido no meu acerto, que não é grandes coisas. Às vezes a gente fica preso no CLT, gente, vamos chegar nesse ponto. Mas é a falsa sensação de segurança e você não tem. Se tivesse investido essa grana hoje, eu estava sossegado. A cabeça mudou, né? Virei a chave. Aí começamos a olhar a escola. Deus colocou um proprietário de escola quando nós paramos para lanchar. Nós falamos assim, ó, já tinha alugado a casa onde nós íamos montar a escola. Falei assim, vamos ali fazer um lanche. Sentamos e bateram um papo. Eu vi o cara com uma camisa de uma escolinha, golfinho, sei lá das quantas e tal. Aí eu olhei para ele e falei, cara, e não, eu tenho uma escola. Eu falei, cara, tem uma escola atendendo mesmo? E comecei a perguntar para ele. No final da história, o cara pontuou para nós tanta coisa negativa de ser um. Não é que é negativa, coisa que nós não havíamos ponderado para estar montando. A gente estava naquela empolgação, né? Ele fez uma análise de risco para você. Pegou uma É, análise de risco, né? aí, cara, Ele não, né? Tem alguém aí no meio aí, né? cuidado, cuidado. Aí, aí na hora já dei aquela brochada. Falei assim, amor, vamos fazer escolinha não. E o cara assim, se você quiser ter uma escola de 20 anos, eu te passo a minha parte. Eu falei assim, não, eu tô fora. Pelo que você me falou, você ainda vai passar a escola, eu tô fora. Eu falei, cara, academia. Sempre treinei, já tive uma academia em 2001, não deu certo em sociedade. Aqui não tem academia, vamos abrir academia. Foi academia. Aí perguntei para ele de uma loja, marquei, peguei o telefone da loja, marquei no dia seguinte. Cheguei nessa loja, falei, não, é isso. Aí Deus coloca as pessoas no nosso caminho. Flávio, muito obrigado. Liguei pro Flávio, que é proprietário de academia, Ed Fitness Nova Branca, fazer tão um merchanzinho para ele aqui, que ele merece. Esse cara se deslocou, rodou comigo, me ajudou a escolher uma loja onde é a academia hoje, que estava desativada, era um salão de festa, estava desativada há mais de 3 anos, me aguardando. Falou, cara, tá pronto, é aqui. O Flávio me passou toda a expertise, me deu uma hoje está muito na moda, né? Consultoria, mentoria. Ele foi meu mentor completamente de graça.
cara me passou tudo, como funciona, toda a expertise. Através disso, nós passamos a ir em feira, eu fui em feira para entender mais e tal. Mas resumindo a história, outubro, firmamos a ideia, novembro, contrato assinado, tanto com o fornecedor quanto que tiver da equipamentos. Quando foi em dezembro, nós fizemos o pré-lançamento, que eles prometeram de entregar todos os meus equipamentos. Eu tinha 2 máquinas dentro da loja e fiz o pré-lançamento. Deu um boom, vendi bem no pré-lançamento, graças a Deus, em dezembro. Dia 3 de janeiro de 2022, inaugurei a academia. Cara, eu não tinha 20% de equipamento para começar. Faltando equipamento. No decorrer, em março, que acabou de chegar aquilo. Então a academia hoje tem 3 anos e meio. Fui inovando, fui, né, conhecendo do negócio, tenho estudado, e pode anotar aí, em nome de Jesus, eu vou transformar a Master Academia na maior franquia da América do Sul. Boa. Vou pegar trabalhadores, pais de família, que tem um sonho de montar uma academia e simplificar a franquia para que ele possa realizar o sonho. Tipo, aquilo que eu passei, aquela dificuldade, muitas das vezes o cara hoje está numa empresa, está insatisfeito, né? De repente ajudar o cara ali. Deus vai me dar um direcionamento. Eu tenho estudado muito para isso, para ajudar pessoas. E quando eu falei com o Flávio, eu falei, cara, tem que te pagar de alguma forma. Ele falou, ajude outra pessoa. Então vai virar uma corrente do bem. Semeadura. E vira uma corrente do bem, né? Que a gente vai passando para várias pessoas. Quando foi ano passado, nós estamos em 2025, 2024. Em 2023, subiu a coisa do empreendedor, né? Cara, comecei a ver muita mentoria, segui algumas pessoas que acabam assim. Hoje a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também que tira a gente do foco. Assim, ou tenta te dar um atalho que não existe, né? Que eu acho que esse que é o maior risco. Fora o centro de opiniões, todo mundo tem opinião para tudo na internet, é essa influência do atalho, né? Fique rico em 6 meses. Não existe não. Perca peso em 30 dias. Faz um jejum de 30 dias para perder peso, mas não é sobre isso, né? Aí eu foquei nisso, eu pus na cabeça, falei, em 5 anos vou ter 5 CNPJ. Aquela loucura. Aí comecei a falar com a esposa, vou investir mais. Apareceu um restaurante, um gastrobar, comida japonesa com hambúrguer, um ramo completamente diferente que eu não entendia nada. Aí fiquei nesse negócio durante um ano, descapitalizei a academia, colocando dinheiro nesse negócio, que não rendia, não se pagava. Aí fiquei nesse um ano, naquela luta, né? Não, vai dar certo, vai dar certo. O ego falando, não, eu tenho que dar certo, eu tenho, né? Aquela coisa. Mas o negócio fechou, não deu, ficou insustentável. E nesse período, teve um concorrente na minha avenida, de academia. Eu sem caixa, eu descapitalizei, tirei o caixa da academia, né, devendo, um concorrente, e o cara ficou um ano anunciando que ia abrir, e só cair no aluno. Aí foi uma fase completamente difícil que eu passei. Porque a fase difícil, que eu tinha saído da empresa, montei um negócio, com um ano eu consegui fazer esse negócio girar, se eu tivesse mantido aquilo ali, eu estaria bem maior que eu estou hoje. Mas Deus sabe todas as coisas. Então eu passei por esse momento difícil, a gente passou por dificuldades, assim, de preocupação do que colocar na panela no dia seguinte. Eu e essa mulher sentando e chorando. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo, tão benevolente, que ele me quebrou assim de tal forma, meu ego falou assim, meu filho, não é você, sou eu que cuido de você. E foi um momento que eu assumi, que eu falei assim, eu tenho que tomar uma postura com Deus. Porque eu sempre frequentei a igreja. Mas eu nasci num terreiro de Umbanda. Minha mãe era mãe de santos. Então eu tive aquela doutrina, fui criado nesse segmento,
até meus 20 e poucos anos. Meu irmão mais velho, graças a Deus, aceitou Jesus, casou e tal. Minha irmã ficou ali, casou também e ficou eu e minha mãe. Minha mãe adoeceu, minha irmã voltou para casa. Nesse período, ela e minha irmã aceitaram Jesus. Minha mãe, dia 13 de dezembro agora desse ano, completam 12 anos que ela faleceu. Né? Mas graças a Deus, sim, aceitou Jesus. E eu resistindo. Agora eu entendo o porquê do dia 15. Dia 12 do ano passado, eu tomei a postura de falar assim: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Isso é tudo a minha vida. Então, eu tenho que ter uma postura perante, como sacerdote do lar, como pai de família, de estar buscando mais a palavra, né? Aí eu falei, vou na igreja, minto. Estava na igreja, desabafei com um aluno, com o Júnior, Sargento Júnior, abraço. A gente batendo um papo, eu falei, cara, tô despedaçado, tem uma coisa que tá assim. Estava tendo tabernáculo, jejum de Daniel. Ele me levou na igreja, o pastor me recebeu, conversou, como estavam em vigília, mas me deu uma atenção. Voltei os outros 2 dias. Falei, cara, me senti muito bem aqui, é aqui mesmo. De lá, até então, todo domingo eu passei na igreja. Aí Deus falou no meu coração, no segundo culto que eu fui, segundo domingo, você tem que ter uma postura. Aí eu fui à frente e falei, cara, tem que passar pelas águas. Aí tomei essa postura, fiz o curso, e eu falei com a minha família. Falei, olha, eu estou tomando uma postura, eu vou aceitar Jesus, vou passar pelas águas, não se sintam obrigados. A minha esposa foi criada num berço católico, a família toda veio do interior, que é coisa católica. E até então eu passei a estar na igreja todos os domingos. Estar ali domingo, comecei a participar mais, comecei a buscar mais, comecei a ler mais a Bíblia, a entender mais desse Deus tão maravilhoso, né? Que às vezes a gente está ali, a gente ouve falar, mas não vivencia aquilo. Eu falei, Deus, o Senhor está falando no meu coração, eu quero viver isso. Nesse decorrer, eu na igreja, minha família foi, tivemos um convite para um encontro, onde a Juliana foi no encontro de mulheres, e eu já tinha tomado a minha posição. Aí eu falei, vamos, Juliana. Aí ela foi no encontro, e no domingo chegamos para guardá-la. Aí eu tô com aquela assim, eu toco o coração dela, que eu já sabia dessa coisa, né, que ela tinha do catolicismo, até mesmo a postura com a mãe dela, que é muito católica. Na hora que chegou o pessoal desse encontro, algumas mulheres haviam tomado a decisão no encontro e já vieram com a camisa, que iam passar pelo batismo. Aí na hora que eu vi, ela não estava com a camisa. Aí eu falei, ô senhor, toca. Aí as mulheres foram, ela cumprimentou, foi pro palco, ficou, voltou. Aí ficou separado. O pastor fez a pregação e falou justamente isso, da resistência dele, porque ele foi criado na, na, na Igreja Católica, né, na doutrina católica, e ele tinha essa resistência. Aí a palavra foi certinho para ela. Ela foi lá no púlpito e aceitou Jesus também. Aí eu fiquei muito feliz e a minha filha Giovana estava conosco. Então aí eu já falei assim, ó, eu quero completo, eu quero a família toda. Aí a Giovana acabou o culto, a Giovana nada. Então eu já estava feliz pela Juliana, a decisão que ela tomou. Só que eu chego lá fora, a gente saindo da igreja, a Giovana me abraça e fala, pai, eu quero aceitar Jesus, dá tempo? Uou! E aquilo para mim, cara, foi bem na loteria, sabe? Aquela sensação maravilhosa. Foi lógico que dá, nós somos pessoas do pastor. No dia 7 de setembro, nós 3 passamos pelas águas juntos. Uau, Então, glória a assim, Deus. foi bem edificante, foi bem. Desse período, do dia 12, Deus Tem um ano. um ano, exato. Do dia 12 de maio, que eu tomei esse posicionamento, essa postura de ter aceitado Jesus, eu vou te confessar, parece que eu tinha um pesar, ou faltando água, veio e foi arrancado. É, Foi esse
peso. Por quê? Eu estava Porque impotente. o jugo se torna suave, né? E o fardo se torna leve. Que Eu, ele já levou na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Redenção de Cristo é um negócio que realmente mexe com a gente quando a gente sente, a gente entender é impossível. A gente não tem capacidade de entender. A gente tem que ter capacidade de entregar o coração e falar, pai, faça a sua obra a partir de agora. E a gente pode ter o tamanho que for, cara, que a gente vê essa transformação. E enquanto você estava falando, eu fui deixando aqui, não te interrompi, mas eu ia te perguntar assim, quando você encontrou com Jesus no meio do caminho? Porque o Steve Jobs, a gente fala isso aqui em alguns episódios, ele tinha um conceito que era o connecting points, tipo assim, que tudo se conecta, vamos falar assim. Mas eu tenho certeza que hoje, você, com o Juliano, porque isso acontece comigo com a Sabrina, quando a gente para à noite num papo, quando o Espírito Santo está no meio, ele faz o cordão de três dobras ali, ficar firme, que a gente olha para trás e fala, putz, ele cuidava da gente 15 anos atrás e eu tô temando isso tudo. Por quê? Porque ele de fato, ele vai conectando, é um livro já escrito da vida, e você vai falando, poxa vida, olha só para você ver. Então, a demissão foi algo tão negativo, não, né? Cortou de mim, mas vem o peso, vem a batalha, vem o medo. O medo nada mais é do que Napoleão Hill, no livro dele Mais Esperto que o Diabo, ele conta que o diabo não tem que dar crédito para ele de forma alguma, Jesus é o nome todo-poderoso, mas ele não é aquele bicho vermelho pintado com chifrinho e com o rabo pontudo. Ele está dentro da nossa mente, ele está colocando na gente o medo, ele está nos travando, ele está trabalhando a bajulação, o ego, uma série de coisas que é o famoso eu. Quando você não se encontra como ser filho do Deus vivo, o seu eu, muitas vezes, ele até te condena. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu sou horrível. E, cara, esse é um pensamento, infelizmente, diário nosso. Por quê? Porque a gente luta contra a carne. Mas quando você tem Cristo, cara, você pode ter certeza que o jugo se torna muito suave, o fardo se torna muito leve. Hoje você deve ter um monte de batalha, mas não é uma batalha, como se diz, que você não tem com quem se dividir. Né, o peso se torna um pouco mais fácil. Né? Esse medo vai existir de não ter a comida na mesa. Mas no outro dia você para poder pensar nessas conexões dos pontos e falar, não é que ele abasteceu a geladeira de novo? Olha que loucura as coisas que estão acontecendo. você perguntou de experiências. Eu tive algumas experiências. Uma delas anterior, eu trabalhando como segurança à noite, coloquei numa rádio e ouvi uma pregação, caí em prantos de joelho, não tinha ninguém. Eu chorei, comecei a conversar com Deus nesse momento. Umas 2 semanas depois, foi logo quando minha irmã e minha mãe estavam indo na igreja, elas me convidaram para ir na igreja, fora do bairro, fora de conhecido, tinha um pastor orando, ele veio, colocou a mão no meu ombro e falou: você vai pisar em lugares que você nunca imaginou, você vai acessar pessoas. E fez uma pregação, no final ele falou: aquela oração que você fez e ajoelhou e chorou, eu estava lá e ouvi. Eu falei: como? Me deu detalhes. Eu falei: agora eu acredito. É diferente de hoje, esse tanto de pregação, esse tanto de pessoas que ficam aí o tempo todo vomitando essas falsas, essas coisas, né? E às vezes a gente fica buscando a profecia de Deus, mas Deus fala com a gente nas pequenas coisas. Sim, Né? Deus não vai ficar falando em revelação o tempo todo. sim. Deus está falando com você nos mínimos detalhes. Fala, meu filho, calma, eu estou aqui. Deus fala no secreto, cara. Deus fala no secreto e quando a gente passa por essa transformação, é mais fácil a gente falar da gente do que falar dos outros. Você pode ver que ele até libera seu tempo para você estar mais no secreto. A sua luta vai ser diferente, vai ser estar no secreto, não de ter tempo. Assim, muitas vezes ele libera o tempo. Você pode estar lá na academia e falar, pô, não tem nenhuma aula para dar agora. E aí vem esse telefone aí cheio de função na mão e eu trabalho com tecnologia, fica lá, você fala, e o Espírito Santo assim, vai pro seu secreto ali, toma uma conversa com o pai,
né? Que é a intimidade, que é a busca. Então, assim, ele usa pessoas, mas ele é o grande profeta. As profecias vêm dele. Ele usa um louvor. Por quê? Porque Deus, na sua grandiosidade, cara, ele é tão criativo que ele se torna humilde mesmo a ponto de mandar um louvor para você e você falar, ué, mas eu estava pensando isso agora. Que loucura isso. E você ainda para pensar, não, é só coincidência. Que coincidência, meu irmão? É coincidência o tempo Nós inteiro. falando disso, dessa questão de estar mais próximo, de estar buscando, nesse momento mesmo de dificuldade, teve uma situação que eu, no secreto, bati o joelho no chão e me humilhei. Falei, Deus, não aceita esse tipo de humilhação. Cobrança, né? Porque é uma coisa muito chata a gente que é honesto com as nossas coisas, de estar ali sempre, tem um cara batendo na sua porta e você chegar no dia e falar, cara, tal dia, e não ter isso. Aí, por fim, eu organizei, cheguei para todo mundo e falei, cara, eu te devo. Eu preciso de tranquilidade para trabalhar. Então eu vou te pagar X por mês. E acaba que os negócios vão se ajeitando, né? Numa dessas, eu acho assim, que pega muito é a questão financeira, principalmente para quem está recém-convertido. E às vezes você chega, tem aquela coisa do dinheiro, de estar falando. Teve uma situação que eu tô assim, na hora da oferta, a igreja que eu vou é muito tranquila, e tem só aquele momento ali que ele fala da oferta e tal, fala a palavra, e eu fui com a resistência no coração a Juliana havia viajado para casa da mãe dela antes do Natal. Ela ficou lá na semana e eu fui no culto no domingo, eu iria buscá-la na segunda, para passar o Natal lá e voltar. Eu tava com dinheiro, conta da viagem. Na hora falou no meu coração, doa todo esse dinheiro. Eu falei, bullshit, isso não é de Deus, não vou dar o dinheiro. Aí ele falou, faz sua prova de mim. Eu falei, mas eu vou viajar amanhã, aquela resistência. Eu falei, tá, se é de Deus, Deus perdoa se eu tô sendo resistente, mas nós estamos num relacionamento novo aqui. Aí fiz o Pix lá e tal. Na segunda-feira, a gente abriu a academia, era um dia mais tranquilo. Eu vendi plano à vista, ou seja, o dinheiro da viagem voltou pro bolso. Viajamos, voltei tranquilo. A semana pós Natal, falei, a semana morta, dia 26. Ninguém vai nem treinar direito, o pessoal já emenda e tal. Eu vendi em 3 dias como se fosse alta temporada. Eu falei assim, como é que Deus é tremendo em algumas coisas, né? E a gente nós que somos tão mesquinhos às vezes e fica preocupado com isso. Hoje, a gente vai amadurecendo também, pegando mais sensibilidade. Eu quando eu sinto uma coisa no coração, eu só vou. Mas é porque é muito legal você falar isso, porque ó, o famoso faça prova de mim, né? Quando você chegou para Deus e disse, então, pai, nós estamos aqui num relacionamento novo, eu estou morrendo de medo, né? Esse é o Deus de amor mesmo. Esse é o Deus que cuida da gente, porque Ele quer da gente a sinceridade mesmo. É, e somos, cara, é impagável tudo que Ele faz por nós. Então, assim, Ele não vai nos deixar na mão. Mas não é literalmente sobre dinheiro, Sim. é sobre prosperidade. Tenho certeza que sua casa hoje ela é muito mais próspera do que rica, de riqueza, de dinheiro, né? O tempo que você deve ter, e que muitas vezes a gente não valoriza. Tipo assim, é uma luta diária, isso que eu vou falar aqui, diária. Mas hoje eu tenho o maior prazer dos últimos 5 anos aí, 4 anos, talvez 3 anos, é de tomar café com a Sabrina, cara. Tipo assim, café da manhã, mano. Sentar e poder tomar café da manhã ali junto com ela, de treinar junto com ela, de ter esses tempos que entre uma reunião e outra, eu poder ir pro secreto e conversar com Deus. E a gente passa por isso, né? Passa por no sentido da grana mesmo, mas ele é o dono do ouro e da prata. E ele faz prova da gente também, né, cara? Se a gente Você fala isso várias vezes aqui, você vai virar um canal ou você vai virar uma represa? Então, deixa eu te dar isso daqui para ver se você vai doar ali na frente. Nós somos seres doadores, a gente precisa disso. você lembra quando a gente começou a conversa, a gente falou lá do jiu-jitsu? Eu sempre buscava bens materiais, riqueza. Eu via a riqueza do cara tá na BM, do cara tá num carro bom, do cara tá vestindo bem, do cara tá viajando.
hoje a minha visão de riqueza é completamente diferente. Eu sou rico, Sim. porque eu tenho um tempo de qualidade com minhas filhas. Eu consigo sentar à mesa, igual você falou. Eu almoço todo dia em casa com elas chegam da escola. Minha esposa está me explorando, aproveitar que ela está aqui, tá pondo para fazer almoço direto. Vou denunciar isso Eu aí. não faço pra você ver, não, que são 4 mulheres para dar nosso São Paulo lá. Então, assim, eu tenho o prazer de ir para a cozinha e depois nós sentarmos à mesa e ter aquele momento de comunhão. Então, isso para mim é tão gratificante, né? E o tempo passou, eu vendia o meu tempo e não tinha esse tempo de qualidade, né? E como Deus vem suprindo tantas outras coisas, então hoje eu consigo cuidar melhor do meu corpo, cuido melhor da família, melhor dos amigos. Eu seleciono melhor quem está ao meu redor, quem está no mesmo propósito. Não é que eu seleciono também. É quando a gente está num direcionamento, a própria É uma pessoa. autoseleção. O Espírito Santo seleciona. O que não significa que ele não vai te levar em lugares que a princípio você julga que você não iria, mas ele está te levando como luz. Mas aquelas pessoas que não querem caminhar junto, o Espírito Santo faz a gente seguir em frente. Aquelas pessoas vão para trás. Jesus era assim, né? Ele passava. Inclusive, para curar, tão educado ele era, ele te perguntava: você quer ser curado? Ele vinha e curava, né? Então, assim, é a mesma coisa para a gente. A gente é discípulo dele, a gente tem que ir e vai ter uma autoseleção mesmo. Mas no meio dessa autoseleção, temos amigos em comum, você sabe disso, que a nossa oração por eles tem que ser para, na hora certa, o Espírito Santo poder usar. Sim, Para que aqueles que, a princípio, não têm crença, passam a sentir a presença. Eu não estou falando só de crença, estou falando de presença. Né? Que foi o que aconteceu com você, e certamente você deve estar sendo usado por isso daí. E a gente enfrenta uma série de coisas, né? Julgamentos. Esses dias mesmo eu fiz um comentário num post de um Instagram aí, polêmico. Cara, acho que eu nunca tomei tanta porrada na vida, tipo assim, porque o pessoal, que criador que nada, não existe esse negócio de criador, tudo é ciência e tal. E eu fui muito agnóstico durante muito tempo. Cara, e é impossível, você não tem como você não sentir a presença do Criador, né? Então, enfim, é você ir sendo utilizado como luz mesmo pelo caminho. Isso deve acontecer muito. é tremendo, né? Acho que assim, tem até um hino que ele fala, né? Eu não trocaria esse tempo por 1 hora na presença. Então, eu estou buscando essa presença. Mas esse 1 ano, que agora eu entendo o propósito de eu estar aqui hoje, que até então eu fiquei assim, por quê? Esse 1 ano eu não trocaria pelos meus outros 40 anos vividos. Se eu tivesse como voltar atrás e viver isso tudo dessa forma, eu viveria isso dessa forma. Porque às vezes a gente fica na falsa ilusão de coisas do mundo, né? De prazeres que não são prazeres, são falsas ilusões. Cara, quantas e quantas vezes eu bebia, eu virava à noite, no dia seguinte eu ficava assim, o que aconteceu? Né? E aquela sensação de culpa, aquele pesar. Então, do dia 12 eu falei assim, não vou beber mais. E pessoas próximas falam assim, vamos parar de beber? Vamos vai parar de estar na noite? Eu ainda peco, ainda que eu falo um pouco de palavrão, sabe? Está meio A enraizado, a gente gente vai, vai sendo vai mudando. Tem tratado. hora que eu falo, ops, vigia, varão, fala isso aí não. Mas sabe o que é massa isso aí, cara? Assim, né? Experiências. Fredão deve compartilhar aqui da mesma, o Brunão. É assim, quando a gente liga para nada, não tem a presença do Espírito Santo, não busca, a gente fala palavrão e nada acontece. Você até acha bonito. Você acha até bom você falar um palavrão, dá que prazer, assim. Deus é tão educado, mais uma vez, que ele começa só a te incomodar. Aí ele começa a te incomodar assim. Você falou um palavrão, ele já fala, ué, nossa, trem ruim, coisa ruim, né? Aí de repente a nossa mente começa a acostumar ou aprender ou ter a intercessão dele de uma maneira tão grande que você vai falar o palavrão, você lembra antes. Sua boca não fala, mas sua mente já foi. E logo depois, quando sai um ou outro, porque somos pecadores, não tem jeito, né? O único santo foi ele. Então a gente vai falar, mas a gente sente aquele constrangimento, né, cara? Você fala, puxa, eu não podia ter falado isso. Essa beleza do Espírito Santo, porque ele
ele só nos incomoda, ele fala assim, não faz isso não, meu filho, isso não pertence para você, né? Assim, E o impressionante é que até lugares, né? Você chega em sim, alguns lugares e fala, opa, aqui não dá pra eu ficar, não. Se sente incomodado de. sim, É uma energia, né? É uma coisa diferente. sim. Que guerra, cara. Assim, vamos sendo luz. Uma coisa legal, Rômulo, que eu tô para a gente poder bater um papo aqui também, já tem quase uma horinha aí, a gente está batendo papo, não tem tempo, mas vai passando. A única coisa que a gente não pode deixar é essa, não sei se acontece com você, mas é o sentido da excelência. A gente fala muito aqui. Cara, é uma batalha muito grande para você dar continuidade nas coisas, principalmente empreendendo, principalmente nessa curva. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Quando você está lá no CLT e tal, que você tem os horários de 8 a 18, sei lá e tal, aquela coisa toda, aquela correria. Aí de repente você sai daqui, começa a empreender, vai ter outros tipos de dificuldades. Tudo isso que a gente falou aqui, você passa a ter um tempo que é seu ali para você poder conversar. E aí, no início do podcast, você comentou, você falou assim, cara, eu já achei que eu já era excelente. Tipo assim, né? Acho que é o maior aprendizado para mim hoje, inclusive do podcast aqui, que a gente estava falando que tem 45 dias que a gente não grava, e a vontade de desistir a todo momento, mas, cara, faça as coisas como excelência, como para o Senhor e não para os homens. Não é sobre o like, não é sobre os comentários. Então, uma empresa, na minha visão, hoje é a mesma coisa, sabe? Tipo assim, é você fazer as coisas com excelência para Deus. Tipo assim, porque senão a gente relaxa. Você passa a ter um tempo de sobra que você fala assim, não, tá tudo andando bem. Quantos empresários hoje em mentorias que eu faço, eu vejo a galera voltando um pouco mais para dentro das empresas, porque passaram a ter uma vida um pouco mais controlada, com pessoas executando as coisas para ela, mas perderam esse sentido da excelência. E aí eu creio que para mim é um grande desafio. Para você é? Sim, o tempo todo. E assim, essa coisa. Eu tenho dentro hoje da academia aquela coisa de pessoas chegarem próximo a mim, muitas das vezes para desabafar, para falar alguma coisa, e eu querer ir para empreender, para estar crescendo, eu ponho na cabeça e falo assim, cara, eu não posso ficar aqui o tempo todo, eu tenho que gerenciar, são, ver como um todo, não ficar ali só focado em dar aula, em gerenciar e tal. Mas ao mesmo tempo tem essa a carência do pessoal ali. Não, eu quero tratar com ele, quero ver isso com ele. E até mesmo de ser usado ali. Porque já teve situações de eu falar duas palavras com a pessoa e começar a lacrimejar. Ela precisava de ouvir aquilo ali, né? Não é o que eu falei, né? É o acalento do Espírito Santo nela naquele momento. Então eu entendo hoje que tudo, você falou, tudo que a gente fizer, faça com excelência para Deus. E quando a gente está aí buscando o Espírito, tudo que a gente faz, no dia a dia, o dia já começa dessa forma. Então hoje eu já ajoelho, já entrego meu dia ao Senhor, que seja feita a sua vontade. Ontem eu vim parar na porta do podcast, cheguei aqui com a esposa, eu falei, não é hoje, é amanhã. Falei, glória a Deus. Tivemos um Vale Night, batemos um papo, jantamos, fomos para casa rindo. Se fosse em outra situação, eu falei, caramba, perdi tempo, desloquei. Então, assim, é procurar ver o lado bom de tudo, né? Aquela coisa do copo meio cheio ou meio vazio. Então, assim, eu passei a ver a vida de forma diferente. Então, assim, é igual Jó, né? Se estiver passando por a luta, foi Deus. Se Sim, estiver na glória, é Deus. Então, assim, hoje a minha vida está dessa forma. Não é que eu sou um fanático religioso. Eu acho que muita pessoal fala que estou vivendo o primeiro amor, né? Então, assim, eu espero que esse primeiro amor dure por longo tempo. Eu sei que não vai durar, mas a gente tem que estar buscando isso todo dia, né? Buscando fazer um devocional, buscando o Espírito, buscar palavras. Uma coisa que eu não consigo hoje mais, é, já teve situações antes de eu estar frequentando a igreja, eu punha louvor, passava alguém no carro assim, eu ficava envergonhado. Hoje, cara, eu já tenho o prazer de ouvir um louvor, de estar glorificando a Deus. E às vezes eu começo a cantar o hino, a pessoa está orando, eu olho para a pessoa e começa a louvar as canções. Não, esse cara é louco, esse grandão tá ficando doido. Hein? Mas é uma alegria que não tem explicação, né? Porque, assim, é E, tremendo. e, e as coisas vão acontecendo.
quem julga nesse meio do caminho, né? Porque eu já fiz isso, vai lá, ó, que crente chato, porque não é sobre a religião, é sobre a intimidade, é sobre a busca, é sobre a permissão. É, a gente nos permitir ser usado mesmo. E essa questão da excelência que a gente estava comentando aqui é assim, não é que a gente vai deixar de fazer as coisas da nossa empresa, não é isso. Mas nesse conceito até do por amor e por vidas, que é fé e trabalho, cara, muitas vezes você vai ser chamado para uma reunião, que é o que aconteceu comigo ontem, de um profissional que trabalha junto conosco e eu cobrando dele algumas atividades, e de repente ele solta assim, queria te contar que minha esposa está grávida, e glória a Deus por isso. Eu falei, ué, né? Até pouco tempo ele nem falava de Deus, como é que ele... Porque na hora o Espírito Santo falou, ó, tô aqui. E aí a conversa toda inverteu, e mesmo eu já nessa caminhada, eu no final não entendi nada da reunião. Eu falei, como assim, cara? Eu entrei para poder cobrar da pessoa, o cara tá falando comigo que a esposa tá grávida e começa a chorar na minha frente, fala glória a Deus. No final, quando eu saí da reunião, eu levantei, fui no escritório assim e falei, pai, isso é doido demais, né? Eu entrei para poder cobrar e tô saindo aqui com uma pessoa transformada, talvez de 30, 40 minutos, e logo depois a pessoa te passa uma mensagem no final do dia falando, cara, aquela reunião de hoje foi fenomenal. Eu falei, pô, de trabalho teve 10 minutos, mas teve 50 minutos ali de excelência como para o Senhor e não para os homens, porque o que ele pede para a gente é a doação do amor, porque ele é o amor. Então, o que é o amor? Cara, é você compartilhar um tempo ali com a pessoa. Então, isso para mim hoje é a caminhada de fé e trabalho. Então, se permita, grandão, se permita você ser usado lá dentro da academia. A gente tem que sair pregando para todo mundo, não, não é sobre isso. Os fariseus faziam isso. O que eu tenho que refletir é a imagem de Cristo. Acabou, né? Eu não consigo ser santo como ele, mas eu posso buscar santidade. Então, assim, essa é permitir, velho. Vai pra cima, ser grandão desse jeito aí, a galera vai não entender nada. Por quê? Porque vai falar, pô, esse cara aqui tem um amor tão grande para poder ceder. Por quê? Porque é o amor de Cristo. É virar referência, É não, isso aí. não só de. O pessoal fala assim, aquele cara, aquele crente. É o verdadeiro faixa preta. É, eu digo assim, tem vezes que você vê um cara crente, aí ele é apontado assim, aquele crente, de pejorativo, né? Porque o cara se diz crente, mas não vive o cristianismo, não vive como Cristo. Eu espero realmente viver como Cristo, né? Ser um reflexo de Cristo, né? De estar buscando isso. E eu procuro fazer isso hoje em casa. Acho que tem o nosso maior ministério começa em casa. É isso aí. Então eu tenho buscado isso, de estar levando a palavra ali, de estar pregando, de estar mudando. Você fala eu tenho esse jeito grandão e direto, que eu sempre mexi com luta, sempre trabalhei na área de segurança, então às vezes eu falo com a pessoa, eu não tenho filtro, né? Eu tiver de falar com você, não é, já sabe como é que eu sou com relação a isso. Nós tivemos algumas experiências lá no CT de eu não gostar de injustiça, principalmente, ou de disse e não disse. Então, assim, muitas das vezes isso também é tido como grosseria, como. Mas não é, cara, é aquela coisa, né? Acho que não é ser igual o Cristo do The Chosen. Né? Que Cristo muitas das vezes também não foi moldando, Romantizado como é romantizado ali, né? essa Como é palavra. no The Chosen ali. Então, assim, é bem isso. Então, assim, eu tive muito. Até hoje, eu tenho me moldado com relação a isso. E eu já chego, o tamanho já incomoda. Né? Então, é para ser o reflexo mesmo, tá buscando. A grandeza está no reflexo de você servir a Cristo. Essa é a verdadeira grandeza. Né? Meu irmão, se você tivesse que deixar um recado para o Rômulo, é, na verdade, diferente. Imagina que a Ju não está aqui. Se você tivesse que deixar um recado para ela e sua família daqui a 15 anos. Uau! O Rômulo de hoje acorda, primeira coisa, entregando o dia dele a Deus e buscando fazer o melhor. Porque primeiro Deus e depois minha família. E vocês são o meu melhor. Tudo que eu fiz, mesmo muitas das vezes não sendo assertivo,
foi buscando acertar e buscando fazer o melhor. Porque a presença de pai que eu não tive, eu tento ser o melhor pai do mundo, dentro das minhas condições, mesmo sendo falhas. E pode ter certeza, eu dou a vida por vocês. Dou a vida pela minha mulher, pela minha esposa. Nós somos um só, né? Dou a vida pelas minhas filhas, pela minha família. Então, assim, eu acho que a gente não pode deixar isso passar, né? De, cara, eu vou chorar. É, é isso, meu irmão. É, minha família, assim, família é tudo, né? É a nossa base. Eu só tô de pé por causa delas. Porque a mãe que eu tive, que fez tudo por mim, sendo pai e mãe presente, né? Cuidou de mim e dos meus irmãos. Então eu tive esse exemplo dela, né? E hoje eu entendo que eu tive um Cristo cuidando de mim. Mesmo eu não sabendo da presença dele, ele estava ali colocando a mão. Porque minha mãe era 1,65 m, eu com 1,92 m, e a dona Creuza tinha uma força de ir me buscar em lugares onde eu estava ali, né, fazendo muitas das vezes, tentando preencher esse vazio. E Deus tocou, que minha mãe já foi em bares, já foi em lugares e enfrentou pessoas para me tirar daquilo. Então, o homem que eu sou hoje é graças à dona Creuza, aquela baixinha guerreira. E o homem que eu vou me tornar, né? Você falou daqui a 15 anos, o recado que eu dou para elas, foi tudo por vocês. É tudo por vocês. Eu amo você, Juliana. Te amo, Bianca. Te amo, Giovana. Te amo, Manuela. Vocês são meu tudo. Isso aí, meu irmão. Esse é um exercício que eu tenho feito, para que eu não envergonhe meu cedo futuro, que a luta é muito diária. Eu quero também escutar um vídeo meu daqui a 15 anos e falar assim, pô, eu fiz aquilo que eu falei que eu faria, porque é muito difícil, Cara, eu não né? tinha pensado nisso aqui não. Você agora mexeu com. Então, cara, é um exercício formidável, assim, que eu tenho feito. Pô, porque é fácil a gente falar assim, quem que a gente quer se tornar? É bonito de falar. Mano, mas na hora que você escreve, ou que você determina quem que você é daqui a 15 anos, cara, amanhã vai vir tentação pra você, daqui a um mês vai vir tentação, daqui a um ano você vai brigar com a Juliana, eu vou brigar com a Sabrina, daqui a um ano talvez você vai ter problemas com filhos, com filhas, com amigos. E aí, então quanto que você vai permanecer? Então quanto que você vai honrar o Pedro, permanecer, o orar, de pedir ao Pai e estar no R de retidão? Porque pega a sua cruz todo dia e siga o Pai. É uma cruz diária. Então, assim, eu tenho tentado levantar todo dia com esse propósito, assim, de tentar escrever esse ser pecador aí e botar ele em desvio de todo o mal. Afinal, a palavra de Deus diz, né? 1.000 cairão à esquerda, 10.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Nem eu sei, nem sua tenda. Que Deus te abençoe, viu, meu Amém. irmão? Você também. É, cara, agora eu vou desabar no finalzinho. Vamos lá. Você, com todo o meu coração, me sempre espelhei em você. Você é um cara dedicado, estudioso. Eu via tudo que você fazia, tudo que você faz, desde 20 anos atrás, era com excelência. E mesmo estando à distância, eu procurei moldar. E a gente tem que procurar moldar pessoas que a gente quer estar próximo, né? Que a gente quer alcançar o que aquela pessoa já alcançou. E você pode ter certeza que você está sendo usado pelo Espírito Santo. Eu peço a Deus que guarde você e sua família e sua Amém. casa, te dê saúde, sabedoria, discernimento, você, sua equipe, Fred, Bruno, todo mundo que está aqui trabalhando com vocês, né? E não deixe isso aqui morrer não, porque eu te falo, assim, muda vidas. Eu já saí daqui, vou sair daqui hoje diferente, melhor do que eu entrei, né? Porque eu consegui falar coisas aqui que eu creio que alguém que esteja aí do outro lado precisava ouvir. Não é à toa, né? E por mais que você tenha acha que é pouco, o seu pouco é muito para outras pessoas. Então não fica de boca fechada, não. A palavra de Deus fala, né? Ide pregar o evangelho.
Então, mesmo eu da minha forma errada de falar, mesmo a gente, né, buscando, sem buscar ficar com o homem, deixa que o Espírito fale. Acho que é isso, meu irmão. Que Deus abençoe vocês. Amém. Galera, eu falei que seria um episódio especial. Queria agradecer quem estiver aí assistindo. A gente fala aqui sempre, não é sobre 10 milhões de likes. Se tiver 10 milhões de likes, vai ser pela vontade do nosso CEO, do nosso Pai, do nosso protetor, que é Jesus Cristo. Bom, mas se atingir aqui 5 pessoas, 2 pessoas ou uma pessoa, isso já faz a gente voltar e gravar um próximo episódio. Tenho certeza que essa história do Rômulo aqui, a gente chama ele de Rômulo Monstro, mas é por causa do tamanho. Vocês viram o tamanho do coração que esse homem tem, né? E a gente sempre usa o Jornada Cast para a gente se autodesafiar, ser melhor. A gente falar o que a outra pessoa tem de bom. Acho que esse que é o melhor exercício que a gente pode fazer. Falar primeiro para nós mesmos o tão quanto nós somos bons, do tão quanto nós precisamos nos orgulhar de nós mesmos e do que a gente está doando por aí. É filosófico, sim, mas é só a gente botar em prática, tá? Bom, obrigado mais uma vez por esse episódio. Meu irmão, obrigado por você estar aqui e que a gente faça essa caminhada juntas para o reino, como cristão, e que a gente encontre lá na porta do céu, quando a gente chegar lá em Moisés, chegar lá na porta e falar com a gente assim, então, quem são vocês? E a gente chegar lá no pé do Pai, ele reconhece a gente pelo nome. É isso que a gente quer, nada mais. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Valeu. A nós.